Olá, tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Tarô. Eu me chamo Fabiana. Estou muito grata pelo número de visualizações dos vídeos, pelo número de inscritos no canal, né? Começou dia 10, hoje é dia 16, então eu tô muito feliz, né? Sempre tendo a consciência de que é assim mesmo, né? A gente coloca ali a sementinha e a gente tem que ter persistência, né? Se a gente acredita no nosso trabalho, se a gente acredita no nosso chamado, se a gente realmente sente, né, no coração que deve sim realizar, né? Porque existe um momento de criar e existe um momento de realizar, né? E existe um período para que isso aconteça, né? Na semana passada, os elementos que tiveram maior visualização foram os elementos água e fogo, tá? Então, assim, de acordo, essa semana eu tô fazendo a leitura de todo o zodíaco, tá? Então, assim, de acordo com o número de visualizações, né, de cada egrégora, eu vou fazer uma leitura bônus no dia 21, no domingo. Vou acompanhar até o dia 20, e no dia 21 eu vou ver qual vídeo que teve maior número de visualizações e vou fazer uma leitura bônus. Coloquem lá nos comentários, pessoal, o que vocês desejam, tá? Então vamos lá, bora lá, sem mais delongas. Egrégora de Câncer, elemento água, emoções, vamos lá, vamos ver aqui uma energia geral com o tarô das bruxas, tarô. Qual é a energia geral? 14 a 20 de junho de 2026. Para a egrégora de Câncer, cancerianos, elemento água, qual é a energia geral? No que eles estão vibrando? Vamos lá. Hum. Pessoal, veio a carta da força para os cancerianos, tá? Carta da força, tá? Que pede o quê? Que a gente dome os nossos leões internos, tá? Vocês podem observar aqui na carta que essa figura feminina está debruçada, deitada sobre o leão, né? E que ela tem completamente poder, né? Sobre esta fera, sem fazer nenhum esforço físico, ou seja, trabalhando com o mental e com o emocional. A carta da força de número 11, que é um número divino, é um grande sim, né? Que a gente recebe que é a carta número 11, né, que a gente é um grande sim do universo, tá? Números mestres 11, 22, 33, tá? Então, assim, tem, tá? Vocês estão vibrando numa força de tipo terem que conter, como vocês são do elemento água, vocês estão contendo, né? Estão contendo as emoções de vocês, né? Muitas vezes passando por momentos em que houve sim uma desconstrução, porque veio a carta da torre no oculto. Então, por isso que talvez vocês estejam aí nessa a palavra que me veio assim é esse momento de estagnação, de parada, de reclusão, tá? Porque é algo em quem eu acredito, um sonho que eu acreditava muito, ele acabou indo por terra, tá? Ele acabou indo por terra. E eu tô sendo obrigada, sim, a ter essa força interna, né, de domar os meus pensamentos, de domar as minhas emoções, para que eu consiga reconstruir esse sonho, né?
Muitas vezes essa carta é chamada de o dedo de Deus, né? Ou seja, é algo que vem para que exista aprendizado. É algo que vem para te mostrar que esse não é o caminho mais adequado, tá? É claro que toda vez que um projeto nosso, ele não tem o êxito, né, que nós gostaríamos, a gente fica, assim, num momento muito sensível, né, muito vulnerável. Mas daí vem a carta da força dizendo calma, né? Tu consegue trabalhar com as tuas emoções, tu consegue trabalhar, sim, com os teus sentimentos, né, com os teus pensamentos, e domar, né, muitas vezes a vontade de estar aí verbalizando muitas coisas, falando muitas coisas, proferindo certas coisas que não nos convém, né, e nós mesmos fazemos isso, né, tipo, poxa, investi tanto nisso, né, investi tudo que eu tinha, né, eu realmente acreditava que eu ia fazer acontecer e do nada tudo foi por terra. Realmente nos deixa numa situação muito complicada. Mas daí a carta da torre é muito positiva, e por que é chamado de dedo de Deus? É assim, ó, é uma interferência da espiritualidade para te mostrar que o desfecho poderia ser muito pior. Então vamos fazer essa parada no meio do caminho para que a gente tenha um desfecho melhor. Porque embaixo da carta da torre eu tenho a carta do mundo. E eu ainda tenho a carta da roda da fortuna. Ou seja, a partir do momento em que vocês tiverem poder sobre si mesmos e conseguirem se refazer, tá? Vocês têm o mundo nas mãos. Ou seja, vocês têm a plenitude necessária. Então, assim, ó, essa desconstrução, ela aconteceu justamente para terminar um ciclo na vida de vocês, tá? Um ciclo que vocês estavam pensando que ia levar vocês a determinado caminho, né? A determinado sucesso, mas não, tá? Houve uma desconstrução para que vocês alcancem mais do que aquilo, porque vocês são merecedores deste mundo, né? Vocês tiveram, né, o encerramento de um ciclo, né? Houve o dedinho aí da espiritualidade, tá? Pro fechamento, pro encerramento disso, tá? Pode ser sim um relacionamento, pode ser sim alguma questão familiar, tá? Mas vocês têm o mundo pela frente. E terão, ó, veio a roda da fortuna confirmar que é sim um encerramento de um ciclo na vida de vocês e que agora vai ser virado a chave. E para que isso aconteça, é claro que vocês estão tendo sim que trabalhar com as emoções de vocês, né? Porque nós lamentamos muito, né? Quando um dos nossos projetos ele não vai adiante. Porque a gente se empenhou, a gente depositou muita confiança, muita credibilidade, né? Colocamos o nosso melhor e não chegamos lá, tá? Mas isso é sinal de que somos capazes de fazer melhor. Nem sempre a desconstrução de um sonho representa que nós não somos capazes. A desconstrução de uma realidade que nós criamos, como aqui mostrou, é a possibilidade de vocês estarem, sim, criando algo muito, muito melhor, tá? Muito, muito melhor. Né? Uhum. 2 arcanos maiores, tá, pessoal? Realmente vocês estão vibrando, vocês estão muito apegados àquilo que, né, àquela relação, àquela pessoa, aquele sonho, aquele projeto, vocês continuam muito apegados a isso. Por isso veio a carta da força, tá? Pedindo para que vocês domem esses leões internos, tá? Vocês estão sim numa
situação de parada, tá? Por quê? Porque depois que encerra um ciclo na minha vida, seja um relacionamento romântico afetivo, por exemplo, quando ele encerra, nós precisamos necessariamente, né? Existe aquele ditado, para curar, né, um amor do passado, nada melhor do que um novo. Opa, não é bem assim. A minha visão. Eu preciso de um tempo para mim, para que eu possa me refazer, para que eu possa entender. Eu estou num momento muitas vezes vulnerável, eu estou num momento de maior sensibilidade, onde eu tenho que muitas vezes me tornar mais introspectivo para pensar nas perdas que eu tive, tá? Aqui falam de perdas materiais, né? Um momento de escassez que vocês estão vivendo nesse momento. Provavelmente, talvez um projeto, tá? Que tem a ver com o trabalho de vocês, tá? Talvez vocês tenham aí passado por algum momento difícil dentro da empresa de vocês, onde vocês trabalham, né? Em que, né, vocês não obtiveram sucesso, mas nós vimos lá pela Carta do Mundo que, peraí, eu não obtive sucesso neste projeto, mas eu tenho capacidade de fazer muito mais. Mas para isso vocês precisam desapegar do passado, tá? Por isso vocês estão sendo colocados nessa situação de parada. Opa, vamos analisar racionalmente, e vocês são do signo de água, emoções, então assim, vamos deixar um pouquinho as emoções de lado e vamos pensar, tá? Vamos racionalizar, tá? E pensar aonde foi que aconteceu, né? Que aconteceram falhas ou que aconteceram alguns fatos que fizeram com que este meu sonho não se realizasse, com que esse projeto, né, com que ele não tivesse êxito, né? E desapeguem aos poucos disso, tá? Saiam deste momento de escassez. Vocês estão vivendo um momento de escassez e de parada, tá? Porque vocês ainda estão muito apegados e isso é completamente compreensível. Mas no fundo do deck, o que a gente tem, pessoal? A gente tem o Pajem de Pentáculos, que é o Pajem de Ouro, dizendo sim, que vocês terão êxito novamente, tá? Quanto a situação financeira de vocês, ou seja, vocês vão sair dessa escassez financeira e terão algo novo, tá? Que ainda está muito no início e que vai depender muito deste momento de parada em pensar, né? Aonde foi que houveram as falhas? Para que eu possa me reconstruir e para que essa nova base ela seja muito sólida. Muito, muito sólida. Que eu construa, sim, né, o meu novo projeto, o meu novo relacionamento, em cima de verdades, em cima daquilo que eu tenho de melhor, daquilo que eu realmente quero fazer, né? Porque muitas vezes nós trabalhamos dentro de uma empresa, por exemplo, que nos pede algo, e como nós temos um pensamento diferente a respeito daquele assunto ou daquele tema, nós seguimos muito pela nossa linha. E quando vamos apresentar o projeto, né, o pessoal diz, não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu quero. Já aconteceu comigo, né? Rasgarem o meu projeto na minha cara. Né? Não é isso que eu quero. Vai lá e refaz. E daí a gente fica realmente, poxa, investir, né, financeiramente. Fiz de coração, eu estava apaixonada por esse projeto, me apeguei, acreditei que ia dar certo. E agora eu tô nessa situação de ter que olhar para tudo que eu construí de uma forma diferente, por um outro prisma. Por quê, pessoal? Porque vai vir sim uma nova oportunidade no campo financeiro. E digo mais, nós temos o Pajem de Espadas. Nós temos aí a vinda de notícias, tá? Notícias.
revelações, novos pensamentos, novas ideias, tá? Então, assim, fiquem tranquilos que este é um processo natural que a gente vive, tá? De estar muitas vezes, e é um processo natural do ser humano, tá, gente? Da gente estar muitas vezes se reconstruindo, se refazendo de situações, né, que a gente tinha apostado tudo, a gente tinha, né, investido tudo e não deu certo, tá? Mas não deu certo por um motivo, tá? Vamos lá com baralho cigano, Santa Saracali, matrona do povo cigano, matrona do povo dos ventos, egrégora de leão, não, egrégora de câncer, signo de água, perdoem, que eu fiz leão anteriormente. Egrégora de câncer, 14 a 20 de junho de 2026. Vamos lá, baralho. Tá. Realmente, pessoal, isso mexeu muito com as emoções de vocês, tá? Nós temos aqui um 9, né, de copas. Mexeu muito com os sentimentos de vocês, tá? Foi um movimento muito rápido, foi uma desconstrução muito rápida, né, que colocou vocês nessa situação aqui, ó, que é o 9 de espadas, né? A carta do caixão, número 8, tá? Que tem a ver sim com as finanças, tá? O que aconteceu realmente foi um desgaste ainda maior para vocês que são do elemento água, tá? Vocês realmente fizeram um investimento financeiro nesse projeto e isso abalou muito vocês, né? A carta da escassez lá, né? E agora vocês estão tendo que se refazer, né? Mas fiquem tranquilos, tá? Porque este caminho já foi cortado com a carta do chicote, que é o 2 de espadas, tá? A espiritualidade vem e corta essa fase, tá? E traz o que para vocês? Boas notícias no campo financeiro. A carta dos pássaros, tá? Vocês vão receber notícias, tá? A respeito de algo novo. Lembram? O As de Ouros, o As de Espadas. Vem aí notícias boas, tá? E digo mais. Nós temos no fundo do deck no oculto a carta da árvore, tá? Que fala sobre essa reconstrução, que fala sobre as raízes de uma árvore. Elas são extremamente profundas e sólidas. Lembram que eu já havia falado sobre isso? Então, essa reconstrução no campo emocional de vocês, ela precisa acontecer de alguma forma, tá? Porque vocês têm aqui, ó, caminhos abertos, tá, pessoal? Assim, ó, este é apenas um momento, tá? Claro que vocês estão lamentando, mas vamos lá com o oráculo da jornada da cura. Qual é a energia que os cancerianos, elemento água, 14 a 20 de junho de 2026, precisam sintonizar? Tiveram um projeto desconstruído, uma realidade construída, e agora estão precisando se refazer, né? Qual é a energia que vocês precisam sintonizar para passar por este processo? Esses processos são difíceis, tá? Mas nós conseguimos. Nós conseguimos. Ó, pessoal,
veio uma carta, eu pensei uma coisa, me veio uma coisa, mas daí no fundo do deck já apareceu. Hoje eu escolho sintonizar o amor. Estou e sou uma pessoa muito bem cuidada. A sensação de abandono é apenas carência e medo. Escolho não ocupar o lugar de vítima e reconheço que estou sendo rodeado de amor. Ou seja, muitas vezes numa situação em que temos a nossa realidade desconstruída, né, algo que, né, nós ficamos sim nessa situação, muitas vezes nos colocamos como vítima, ficamos ali muito vulneráveis, né, muitas vezes num quadro de inércia e não conseguimos dar o próximo passo, né, mas vocês têm um mundo pela frente e a hora da fortuna. Um pajem de ouros e um pajem de espada, dizendo que vão vir novas ideias, que vão vir notícias, o baralho cigano falou, tá? Então assim, ó, bora passar por esse processo, levantar a poeira, né? Levanta a poeira e dá a volta por cima. É isso. E vem aqui, sintonizem o alto amor. Eu me amo, as partes e o todo. Eu me recebo, me acolho, me abraço, tudo que eu sou. Não julgo o passado com a sabedoria do presente. Manifesto compaixão e amor por mim mesmo. Fechou, né? Bora levantar a poeira e dar volta por cima, porque um milagre pode acontecer. Eu ia mostrar para vocês, estava aqui no fundo do deck a carta do milagre. A vida é surpreendente e bela. Eu me abro hoje para ver, perceber e receber pequenos e grandes milagres. Saiam da toca e vamos lá receber tudo o que o universo tem para nos oferecer. Lembrem sempre de estar, né, se possível, vibrando na... Sejam gratos. Mesmo que não tenha dado certo, sejam gratos por não ter dado certo. Porque existe algo ainda muito maior para vocês. Creiam, acreditem, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês, né? Elemento de signo de câncer, tá? E que vocês tenham este momento, sim, todo mundo precisa desse momento para dar uma ruminadinha no que aconteceu, para se refazer. Mas assim, ó, tarô foi muito claro, vocês têm um mundo pela frente. Esse ciclo se encerrou e bora lá, tá? Página de ouros e página de espada. Novas ideias e novo início financeiro, ok? Que vocês tenham uma semana repleta de muito amor e muita luz. Até mais, um grande beijo.